Os contribuintes já estão liberados para enviar suas declarações desde o dia 1º de março. Para este ano, o fisco anunciou mudanças para obter mais dados para realizar o cruzamento automático das informações. Uma das mudanças envolve a inscrição do CPF de dependentes, que os contribuintes informarão no imposto de renda. Em instrução normativa de novembro do ano passado, a Receita reduziu de 12 para 8 anos a idade obrigatória do dependente para o documento ser informado. A partir de 2019, a obrigação será válida para qualquer idade. Além disso, o programa passa a contar com campos de informações complementares, que mudam de acordo com o tipo do bem. No caso de imóveis, por exemplo, é solicitada a data de aquisição, área do imóvel, registro de inscrição em órgão público e no cartório. Já para veículos, é pedido o Registro Nacional de Veículo, o RENAVAN. O fisco também pedirá o CNPJ da instituição financeira em que o contribuinte possui conta corrente e aplicações financeiras. Neste ano, o preenchimento desses campos é opcional, mas passará a ser obrigatório no ano que vem. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, o auditor fiscal Joaquim Adir, recomenda que os contribuintes já enviem essas informações para facilitar a importação de dados no ano que vem. A multa para os contribuintes que realizarem a declaração do imposto de renda depois do prazo é de 1% por mês de atraso sobre o imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% sobre o imposto devido. Já começou o prazo para a entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2018. As declarações devem ser entregues até o dia 30 de abril. E para tirar algumas dúvidas sobre o IR, recebemos no Conversa Pública de hoje o auditor fiscal da Receita, Leônidas Quaresma. Quem precisa declarar o Imposto de Renda 2018? Bom, agora em 2018 precisa declarar quem ganhou mais do que R$ 28.599,70 como rendimento tributável, tipo salário, prestação de serviço, serviço de taxista, quem faz serviço de transporte ou quem tem bens em valor superior a R$ 300 mil. Também quem teve rendimento tributável ou exclusivamente na fonte, tipo aplicação financeira, caderneta de poupança, maior do que R$ 40 mil. E quem entrou no Brasil com ânimo definitivo de ficar. Quer dizer, algum estrangeiro que venha a morar no Brasil, tenha vindo morar no Brasil em 2017 ou um brasileiro que estivesse morando lá fora há mais de um ano e retorne ao Brasil. Esses todos são obrigados a fazer declaração. Quais são os documentos que o contribuinte precisa ter para declarar? Bom, é importante que o contribuinte tenha principalmente todos os documentos de rendimento. Se ele é empregado, o comprovante de salário, extratos bancários, todos os documentos de rendimento, tá? E os dados de bens que ele tenha adquirido em 2017 ou que tenha vendido. Se ele comprou algum carro, se ele vendeu algum carro, se ele comprou um imóvel, se ele tem um imóvel financiado, o valor das prestações que ele pagou, tudo isso deve ser levado em conta e colocado na declaração. Qual a diferença entre a declaração simplificada e a completa? Na verdade, a declaração é uma só. O programa, quer dizer, a legislação permite que o contribuinte abra mão das suas deduções por um chamado desconto simplificado. Então, quais são as deduções possíveis? É a contribuição previdenciária oficial, contribuição à previdência privada, que está limitada a 12% do rendimento total, despesa médica, instrução, dependente, pensão alimentícia e, eventualmente, livro-caixa, dependendo da atividade do contribuinte. Se a soma dessas deduções for menor do que 20% do rendimento dele, seria mais vantajoso para ele optar pelo modelo simplificado, quando ele abre mão das deduções e usa o desconto simplificado. Se essas deduções forem mais do que 20% do que ele ganhou, limitado a 16 mil e uns quebrados, ele opta pelo modelo completo. Mas qual é a orientação? O contribuinte começa fazendo a declaração no chamado modelo completo, coloca todos os dados que ele tem em mãos no programa. E o próprio programa vai dizer para ele, é melhor você fazer no simplificado ou no completo. Isso o programa faz com muita honestidade, ele nunca engana o contribuinte. O que for melhor para o contribuinte, o programa vai dizer. Como a pessoa pode saber que ela é isenta? Então, a isenção, ela se dá depois que ele faz o cálculo para ver se, digamos, se tem imposto a pagar ou não. O contribuinte ele trabalha,
ou tem rendimentos e normalmente ele vai pagando todo mês uma determinada quantia. Se ele pagar ao longo do ano mais do que precisava, mais do que for apurado no programa, ele vai ter imposto a restituir, se pagar a mais. Se ele pagou de menos, vai ficar faltando uma sobra e aí ele tem que complementar esse pagamento. Por isso chama-se declaração de ajuste. Agora, se o que ele pagou for exatamente igual ao que ele deveria ter pago, ele fica isento. Então, a questão é, digamos, que o contribuinte deve fazer é verificar se ele ganhou mais do que R$ 28.600, que isso faria com que ele estivesse obrigado a fazer a declaração. O resultado da declaração é que vai ser isento, imposto a pagar ou imposto a restituir. Quais são os gastos que abatem o imposto de renda? Então, o contribuinte pode diminuir do seu rendimento para pagar menos imposto os gastos que ele teve como contribuição previdenciária oficial, aquilo que ele paga como a previdência social. Ele pode também deduzir até 12% do rendimento dele como contribuição à previdência privada, chamados PGBLs. Tá? Ele pode deduzir os gastos com dependente, e aí tem um limite de 2.275. Ele pode deduzir os gastos com instrução dele e dos dependentes, e aí tem um limite de 3.300 e uns quebradinhos. Esses dois, tanto instrução quanto dependente, tem limite por pessoa. Agora, gastos com despesas médicas, médicos, dentistas, plano de saúde, isso ele pode deduzir sem limite. Pode gastar muito, ele pode deduzir tudo. A pensão alimentícia que estiver obrigado a pagar ao ex-cônjuge, aos filhos, e o livro caixa, se ele for profissional autônomo, com direito à dedução do livro caixa. O contribuinte pode atualizar o valor do imóvel? Não, o valor do imóvel não é atualizável. O que ele pode fazer, por quê? Quando ele vem a vender um imóvel, ele vai pagar imposto sobre o lucro que ele tiver. O que é o lucro? É o valor da venda menos o que ele gastou para ter aquele bem. Esse ganho de capital serve para tudo, tanto para imóvel quanto automóvel. Qualquer bem que ele venda com lucro, ele deve apurar o ganho de capital. E a lei permite que ele tenha algumas reduções ou até isenção nesse ganho em determinadas condições. Por exemplo, se ele tem um imóvel residencial e vende esse imóvel residencial e aplica o fruto da venda desse bem, desse imóvel, em até 180 dias na compra de um outro residencial, ele não paga nada de imposto. Tá? Ou se ele tem um único imóvel e vende esse imóvel por até R$440 mil, ainda que ele tenha lucro, também não vai pagar imposto. Onde fica o campo do IPTU na declaração de imóveis do Imposto de Renda 2018? Bom, esse dado do IPTU ele vai buscar no carnê do IPTU desse ano, do ano passado, o carnê que ele tenha, ele vai buscar lá o número da inscrição no IPTU e vai colocar lá no campo dentro da declaração de bens e direitos se for um imóvel. Ele vai colocar o número do IPTU, vai colocar o endereço completo, inclusive com o CEP, e o número da matrícula deste imóvel, se ele tiver registrado no RGI, o nome do cartório, ou se ele não for um imóvel registrado, no campo de discriminação, ele vai colocar alguns dados que sejam capazes de identificar esse imóvel. Tipo o número da folha do cartório, se ele tiver uma promessa de compra e venda, ou algum dado que identifique esse imóvel se ele não for registrado. Por exemplo, se for uma posse, ele vai descrever o imóvel, a localização e vai dizer de que maneira ele possui aquele imóvel. Onde fica o campo do registro de imóveis na declaração do Imposto de Renda 2018. Esse campo registro, esse ano, ele vai preencher se ele não tiver esse imóvel registrado no Registro Geral de Imóveis. Se tiver registrado no Registro Geral de Imóveis, ele vai simplesmente colocar a matrícula do imóvel, que está na certidão de ônus reais, e o nome do cartório. Se esse imóvel ele comprou por promessa de compra e venda e ainda não fez o registro no Registro Geral de Imóveis, ele vai simplesmente, no campo discriminação, dizer de que maneira ele identifica a compra desse imóvel. Vai dizer o nome do cartório onde ele fez essa escritura pública, o número do livro, o número da folha, o número do ato. Quer dizer, ele vai descrever como ele identifica a propriedade daquele imóvel. É obrigatório pagar o imposto de renda na venda do imóvel? Não necessariamente. Ele é obrigado a apurar o ganho se teve. Como eu falei, se ele vende um único imóvel que ele tem até 440, ele vai ficar isento. Se ele tem mais de um imóvel ou vende por mais do que 440 mil, ele vai apurar o ganho de capital, que seria o quê? A diferença entre o valor da venda e o valor do custo desse bem. E aí, nesse caso, ele vai pagar, no máximo, até 15% de lucro imobiliário.
Quem paga aluguel pode abater o imposto? Não há previsão legal de deduzir o gasto com aluguel. Quem recebe aluguel é obrigado a pagar imposto sobre esse aluguel porque é uma renda. Agora, quem paga aluguel, hoje em dia não existe previsão legal. Desde 88 não existe mais a previsão legal de você diminuir da sua renda esse valor do aluguel. O contribuinte deve declarar algum tipo de herança que tenha recebido? Sim, a herança é um rendimento isento. Quem recebe herança não paga imposto sobre o que recebe. Mas é importante que ele declare por quê? Porque a herança é um rendimento isento e isso vai justificar um enriquecimento dele. Então, se por hipótese alguém da sua família faleceu e lhe deixou um apartamento, você vai colocar esse apartamento na sua declaração, vai dizer que adquiriu por herança e aí isso justifica o seu enriquecimento. Porque se você não colocar, mais tarde, quando alguém vir aquele apartamento na sua declaração ou descobrir que você tem um apartamento, vai ficar pensando, bom, como é que essa pessoa conseguiu adquirir esse apartamento? Se ele não tinha, digamos, renda para isso. Como a herança é um rendimento isento, ele vai colocar lá o bem que ele recebeu em herança e como rendimento isento o valor dessa herança que ele recebeu. Com relação aos dependentes, quem pode de fato ser considerado dependente? Pode ser dependente o cônjuge, os filhos até 21 anos ou até 24, se universitários ou cursando curso técnico profissionalizante, os pais, avós, pais, mães e avós, se receberem no total do ano até o limite de isenção, que é 12 vezes 1903,98 centavos. Você pega esse 1903,98 e multiplica por 12, se seu pai, sua mãe ou seu avó receberam menos do que isso, como total de rendimentos, eles podem ser seu dependente. Lembrando que esse total de rendimento é o quê? É a soma da aposentadoria que ele possa ter, aluguel, rendimento de poupança, todo o tipo de rendimento que essas pessoas tenham. Se for menor do que esse valor, ele pode ser seu dependente no caso de pais, mães e avós. É necessário incluir na declaração todos os dependentes? É legal você escolher de quem o filho vai ser dependente. Digamos, o marido e mulher que tenham 3 filhos. Pode ser que seja vantajoso para eles ter um filho como dependente e os outros 2 na outra declaração. O contribuinte pode mexer com isso, pode testar. Isso é absolutamente legal. Ele pode ter todos os filhos na sua declaração, todos os filhos na declaração do cônjuge, parte dos filhos numa declaração, parte dos filhos na outra declaração. O que ele tem que estar atento é que as despesas daquele filho que ele tiver como dependente entram na declaração dele. As despesas dos outros filhos entram na declaração do outro cônjuge se ele separar os 2 filhos. Se a pessoa perder o comprovante da última declaração, o que ela deve fazer? Isso é muito importante. O contribuinte às vezes perde até o prazo de entregar a declaração procurando o número do recibo da declaração do ano anterior. A declaração original, quer dizer, a primeira declaração que o contribuinte entrega, não precisa do número do recibo. Então, basta deixar em branco e ele vai conseguir entregar a declaração. Se ele puser algum outro número ali, se ele não tem certeza do número e inventar o número, ele não vai conseguir entregar. Basta que ele deixe em branco e ele consegue entregar a declaração. Quais são as despesas médicas dedutíveis no Imposto de Renda 2018? Despesa médica, em geral, é dedutível. O que não seria dedutível? Quer dizer, então, médico, os gastos com médico, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, tudo isso é dedutível e não tem limite. O que as pessoas se confundem e colocam e não é dedutível? Despesa, por exemplo, com nutricionista. Nutricionista não é uma despesa médica, não é dedutível. Vacina, por exemplo. Vacina não é uma despesa médica dedutível. Ainda que você vá a uma clínica para aplicar vacina no seu filho, isso não é uma despesa dedutível. Agora, o resto tudo inclusive plano de saúde. O contribuinte tem que estar atento que as despesas ele pode deduzir aquilo que é dele ou de quem aparece na declaração dele. Se ele tem, digamos, 3 filhos e só coloca um dos filhos na sua declaração, ele só pode deduzir as despesas médicas daquele filho. Dos outros filhos, se esses outros filhos estiverem na declaração do cônjuge, é o cônjuge quem vai aproveitar essas deduções. Como declarar plano de saúde da empresa no Imposto de Renda? Plano de saúde empresarial é a mesma coisa, quer dizer, o que ele pagar ao plano relativamente a ele ou aos dependentes, ele pode deduzir. Sócio de empresa precisa declarar? Hoje em dia não é mais obrigatório você fazer declaração pelo fato de ser sócio de empresa. Até um tempo atrás, uma das condições de obrigatoriedade era ser sócio de empresa. Isso já não existe mais. O fato de ser sócio não te obriga a fazer declaração.
você vai certamente, se você é sócio de uma empresa e recebeu lucro ou prolabore, você vai colocar isso na sua declaração, mas isso não é uma condição de obrigatoriedade de apresentar a declaração. Como declarar consórcio no Imposto de Renda 2018? Consórcio é uma riqueza que você vai acumulando aos poucos. Você entra no consórcio, todo mês você vai pagando aquelas prestações. Então, a cada ano, o seu direito àquele bem vai aumentando. Digamos que no primeiro ano você pagou, por hipótese, R$ 5.000 para adquirir um bem no futuro. No segundo ano pagou mais 5. Então, no primeiro ano vai aparecer R$ 5.000, no segundo vão aparecer 10, no terceiro 15 e assim sucessivamente. É o mesmo conceito de imóvel financiado. Quando você compra um imóvel financiado, você vai agregando a esse imóvel o custo que você teve no ano anterior. Quer dizer, o imóvel não é que ele valorize, mas você vai, na medida que você vai gastando com aquele imóvel, você vai acrescentando o valor dele, vai aumentando o valor dele. Como declarar contas internacionais no Imposto de Renda deste ano? O contribuinte que tenha uma conta no exterior, ele tem que verificar se ele teve rendimentos dessa conta. Tá? Se ele teve rendimentos, toda vez que essa conta tiver algum rendimento, ele precisa apurar o ganho sobre esse rendimento. Se essa conta fosse no Brasil, o banco, quando disponibiliza o rendimento, o próprio banco já retém a fonte. Como se, digamos, essa fonte pagadora dele está no exterior, ela não vai reter na fonte. Então, fica a cargo do contribuinte, pessoa física, fazer esse cálculo e recolher 15% do rendimento dele. É muito parecido com o rendimento que ele tem no Brasil. Só que no Brasil é o banco quem retém antes de entregar o dinheiro e no exterior ele vai ter o rendimento e ele vai fazer a conta de quanto devia pagar e vai antecipar esse pagamento. Dicas para não cair na malha fina do Imposto de Renda 2018. O que a gente constata? O maior motivo de cair na malha é o esquecimento de algum rendimento. Então, o que é comum as pessoas esquecerem? O rendimento do estágio do filho, um rendimento de um resgate de previdência privada ou de uma aplicação financeira, que em geral ele resgata isso no início do ano, quando vai no outro ano fazer a declaração, ele já não lembra mais. Então é interessante que ele busque o comprovante de rendimentos dos bancos que ele teve conta no ano anterior para ver tudo que aparece ali. Então esse é o motivo principal do contribuinte cair na malha. O segundo motivo de retenção na malha é a chamada despesa médica. Por quê? Porque às vezes ele se confunde, ele paga o plano de saúde, digamos, para ele e toda a família. E ele recebe o comprovante do plano e não percebe que nem todas aquelas pessoas que estão no plano são dependentes dele na declaração. Então ele tem que separar da despesa dele o que é dele e de quem está na declaração dele das demais pessoas do plano. As pessoas podem ser dependentes no plano, mas não necessariamente dependentes na declaração. Então, na declaração, só deve aparecer as despesas de quem está na declaração. Eu diria que esses dois momentos, quer dizer, essas duas coisas, a questão do rendimento e a questão da despesa médica, se ele estiver atento para isso, não errar nessas duas, dificilmente ele vai cair na malha. O programa está fácil para o envio das declarações? O programa está muito fácil de ser preenchido e uma das novidades desse ano é que quem apurar imposto a pagar e quiser parcelar, o próprio programa já está calculando os acréscimos, que se você parcela no primeiro mês, da segunda cota, você paga o principal mais 1% de juros e a partir da segunda é 1% de juros mais 1% de juros mais a taxa Selic do mês anterior. E o programa, a partir deste ano, ele mesmo já está calculando esses acréscimos, tanto de juros Selic, quanto, na hipótese dele atrasar o pagamento, a multa por atraso no pagamento. Quais são os canais de atendimento que a Receita Federal disponibiliza para tirar dúvida dos contribuintes? A Receita disponibiliza uma publicação que é chamada Perguntas e Respostas, que tem centenas de perguntas ali bem acessíveis, bem comuns, que o contribuinte pode tirar dúvida. Se ele não conseguir, digamos, se esclarecer nessa publicação que está na internet, ele pode comparecer a uma unidade da Receita e tem normalmente um plantão fiscal que tira dúvidas pessoais do contribuinte. Então é isso, pessoal. Nada de cair na malha fina este ano, hein? O Conversa Pública vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.